É uma data especial, legal, assim, porque tá vendo Elisa Sanches, brabíssima, atriz pornô, atriz também, né? Não deixa de ser. Sim. Primeiro atriz, depois do pornô. É, Eu acho que acaba Atriz sendo pornô. atriz também, porque, tipo, você tem algumas historinhas, às vezes, antes de uma cena, aí você tem que fazer algum... Porque o pessoal gosta muito dessas coisas de historinhas, e aí é bacana você também fazer alguma coisa diferente, assim, antes de fazer a cena. Você gosta de fazer historinha? Gosto. A historinha, quando eu era mais adolescente assim, que eu assistia, eu não gostava da historinha, não. Mas a historinha é curta. Para os filmes pornôs é muito curta. É só assim, oi, tudo bem? Nossa, da onde você veio? Coisas assim bem básicas e tal. Aí pronto. Aí já começa, né? Já dava... Não precisa muito de Nossa, tá atuação como perfumado, daí atriz, senti o cheiro. mas eu já fiz um que eu atuei bastante, que eu fui motorista de Uber e tal. Aí eu fiz uma atuação, porque aí era texto bem assim maior. Já aconteceu já. De motorista de Uber? Isso. cara, Aí é diferente, hein? isso é engraçado, porque né? é a produção do canal aí que as pessoas assistem. Pode falar o nome do canal? Pode? É o Sexy Hot. Aí foi uma grande produção. Aí tinha que ter texto, uma história e que não fosse similar a mim, a minha pessoa. Só que era muita coisa foi similar. Mas foi bem bacana, assim. Eu fiz duas vezes, assim, o Mulher no Volante 1, Mulher no Volante 2. Aí ele passou no Sexy Hot todo sábado. Aí ficavam 3 episódios, aí depois o outro, mesma coisa. 3 sábados, aí foi uma série de 3 dias, que foram 3 sábados. No primeiro e no segundo. Vai fazendo no carro mesmo? Então, Mulher no Volante é porque quando eu fiz essa atuação foi quando eu comecei no pornô. Mulher no Volante eu comecei no pornô em maio de 2016. Eu não sei se foi 2016 ou 2017 que eu fiz, porque já tem um tempo. E eu tinha que ser uma motorista que eu era ninfomaníaca. E eu não conseguia ficar sem sexo. E o esposo, por ser um militar que viajava muito, a personagem ela sentia muita falta. E não porque ela quisesse trair e tal, mas ela sentia muita falta. E ela acabava tendo a relação com os clientes dela, ela como motorista. Os passageiros. Os passageiros, e ela vive intenso isso, e verdadeiramente. Só que tem muitas... fala um pouco da pessoa dela, por que ela chegou a ser assim, e depois ela tentar até ver isso com uma psicóloga para ver por que ela era ninfo. Aí tem toda uma história para depois o marido dela voltar, nem desconfiar. Aí eles continuam juntos. E no segundo episódio, ele descobriu a traição, aí também ele chegou a fazer, aí depois eles fizeram juntos, participaram juntos de E homenagem. gostou da bagunça? No final, Gostou de ser corno, ele gostou de ser corno. ela ela teve uma relação lésbica com a psicóloga dela, só que depois ela descobriu que ela gostava verdadeiramente dele. Aí ela precisou viver algumas coisas, se descobrir como mulher, desabafar com a psicóloga, que ficou muito empolgada nela. E no final ela acabou descobrindo que ela realmente gostava dele, e ela volta para ele, que já é no Mulher no Volante 2. Aí foi legal, porque ficava tendo que decorar texto. Aí foi bacana, tinha que fazer expressão no rosto. E isso aí é bem diferente para quem é atriz pornô, ela não está acostumada a falar, e os truques assim de gravação, de dominar essa timidez e falar bem natural, aí ela tem que se adaptar. Mas a diretora e o diretor também ajudaram muito, porque eles eram da área do cinema. E foi uma experiência nova para eles e uma experiência nova para mim também. Bom. O marido era caminhoneiro? Não, é Na história? militar, é da Marinha. Era da Marinha. Aí ele viajava sempre assim, ficava mais no navio do que qualquer outra coisa, e ela sentia muita falta. Imaginei que o cara que trabalhava na Petrobras, lá naquelas plataformas. 6 meses lá. Fica 6 meses lá, 6 meses, caminhoneiro que viaja, né? Então, no caso Esses dele dois, sim. também, ele ficava nas plataformas lá, ficava desembarcado. Não plataforma, que O plataforma marinheiro. ficava no caso não é plataforma, né? É num barco Aham. mesmo. E aí pronto, aí ela sentia falta por isso, porque também era bastante tempo. Eu só não sei se era Marinha Mercante, acho que era Marinha Mercante a função dele. Aí ele ficava muito tempo mesmo. Aí ela não tinha ali o marido para ficar sendo presente. E acabava que ela não conseguia associar isso. E depois, todo desenrolar, ela conseguiu se descobrir, de uma certa forma, assim, se descobrir como mulher nas realizações de fantasias sexuais, e depois o marido também, por sua vez, porque ele também realizou as fantasias que ele sempre quis, e no final eles ficaram bem.
Ele só aceitou, né? O chifre falou, vou participar também. Pro E, chifre do e a menos. psicóloga ficou muito triste, porque lá eu ficava até animada com as suas histórias, assim. Acho que agora é que eu vou querer ser a motorista de Uber, porque ela queria alguém para contar uma história diferente. Que ela mesmo, ela entrou na vida da personagem, porque ela contava e ela se excitava com isso. E tanto que elas tiveram uma relação lésbica. Aí no final ela acaba ficando triste, mas acaba pensando, agora eu que vou ser essa motorista. Mas daí é uma história da vida real, né? É, Praticamente. a vida é bem. Bem isso daí mesmo. É que as pessoas têm muito medo, né, de serem diferentes dos padrões e de repente elas descobrem momentos que elas nem esperam. Ou então praticam escondido porque não querem que as pessoas falem, elas têm muito medo do julgamento das pessoas. E às vezes elas acabam tendo mente mais aberta para falar quando elas veem os filmes, quando elas viajam muito, porque isso é muito natural fora do país, né? As pessoas têm a mente mais aberta para o sexo, assim, esse sexo diferente. E aí ela de repente ela vendo, ela consegue sair assim, não é só o que eu fui criada. Tem outras coisas que eu posso ver e se eu gostar, por que não? Já que eu tenho meu livre-arbítrio. E por que eu vou ser julgada se é uma coisa que me realiza, né? Então, muita gente acaba tirando aquele tabu um pouco das pessoas para elas não ficarem tão sem se realizar. Porque a pessoa sem se realizar também ela fica frustrada. E aí ajuda muito essas histórias assim da vida real sendo passada no filme pornô. É bom ter essa historinha, então. De vez em quando, sim. É bom, até porque a pessoa até viaja, então. Porque o pornô ajuda os casais a se soltarem também, mas ajuda também, de repente, a pessoa entrar num mundo ali, não é que eu, de repente, poderia ter essa fantasia e não realizei? E que aí são esses com histórias, então não fica só o sexo em si. Dá uma abertura, assim, de mente para algumas pessoas. Não faz muito tempo que você começou, né? 2016 é recente, né? Recente, 5 anos. 6 anos, na verdade. 6 6 anos. completa em maio, né? Porque maio de 2016, aí maio de 2021 dá 6 anos, né? Se contar 16, 17, 18, 19, 20, 21. Porque aí maio de 2016... sim. Não, mas é decorrido. É 5 anos, são 5 anos. Decorrido. Porque são corridos. Tipo, 2016 você não